Eu vou falar sobre a invenção da escrita em Almada Negreiros com dois pontos. Um que aborda a questão da continuidade entre as artes, ou seja, o tema de que em Almada não existe uma separação verdadeira entre as diferentes artes, existe uma suspensão da descontinuidade ou uma suspensão das diferenças. E um segundo ponto, mais curto, porque eu percebo menos do assunto, que é a relação de continuidade também entre a arte e ciência. A travessia de toda a obra literária de Almada Negreiros descobre os meandros de uma atividade que mantém, ao longo de 6 décadas de trabalho, a mesma transparência. São os claros sinais da vida de um artista. A essa continuidade costuma chamar-se estilo. Boa parte da singularidade deste estilo vem da interação do tradicionalmente chamado literário com diferentes artes e diferentes géneros. Almada Negreiros escreve em termos que prescindem das formas habituais de diferenciação entre artes e géneros. Pensa primeiro a poesia como se fosse uma espécie de desenho. De facto, a sua publicação no Orfeu I é assinada pelo desenhador Almada Negreiros. E a sua poesia tem uma qualidade gráfica que lhe é conferida por uma atenção de pintor. São talvez os exemplos maiores dessa atenção os poemas Litoral e Mima Fatacha ou o livro K4 Quadrado Azul, estes exemplos de 16 e 17. Mais tarde, há de pensar também a geometria como se fosse uma forma de pintura, nos anos 50 e 60, sobretudo, ao longo de múltiplos traçados que têm uma dimensão simultaneamente matemática e plástica. São esboços, projetos, é uma investigação aturada, cujo resultado último é a composição plástica do painel Começar, no átrio da Fundação Gulbenkian, já tantas vezes citado. Não é, portanto, a ciência que serve à arte, é a arte que se funde no molde da ciência. Ao mesmo tempo, há de ter um entendimento do cinema como se ele fosse uma forma de ensaio. E chega mesmo a escrever o projeto de um filme sobre Amadeu de Sousa Cardoso, em 1958, em que faria a análise e o comentário da obra do amigo. Finalmente, há de conceber a conferência como se fosse uma espécie de ritual ou de performance. Aqui, tudo começa pela importância tomada pelo manifesto vanguardista, de que Almada Negreiros é o cultor por excelência na tradição portuguesa e que constitui uma arte de síntese. O aspecto editorial do manifesto impresso vem acrescentar-se à sua natureza de direta intervenção pública. Como Almada Negreiros escreve no manifesto da exposição de Amadeu, em 1916, pondo em maiúsculas as palavras que designam as oposições fulcrais: nós, os futuristas, não sabemos história, só conhecemos da vida que passa por nós. Eles têm a cultura, nós temos a experiência e não trocamos. Esta experiência é a interrupção do corpo na arte, é a projeção da arte na vida vivida. O manifesto adquire, no tempo das vanguardas históricas, um valor que se pode ilustrar por uma definição de Marjorie Perloff. O manifesto futurista, e cito-a, o manifesto futurista marca a transformação do que tinha sido tradicionalmente um veículo para declarações políticas num instrumento literário, poder-se-ia dizer num construto quase poético. Assim, a dimensão poética está na própria raiz do manifesto, que para Almada Negreiros nunca deixará de ser um gesto de arte de primeira grandeza. Tal gesto há de acentuar-se na metamorfose seguinte do manifesto em conferência. E a conferência há de ser o género original específico de Almada Negreiros. Depois da primeira conferência futurista de 1917, de A Invenção do Dia Claro, em 1921, e de Modernismo,
conferência realizada em 1926, os anos seguintes e depois a década de 30 constituem para Almada Negreiros uma fase prodigiosa de artista de conferências. No período madrileno de Almada Negreiros, ele coincide com Ramón Gómez de la Serna, que faz ele próprio performances mais ou menos circenses, com Salvador Dalí e as suas primeiras apresentações públicas do método da paranoia crítica, ou ainda em Espanha, o caso entre todos notável de Federico García Lorca, que Almada Negreiros conhece. Aliás, valerá a pena citar aqui uma passagem da mais importante conferência de Federico García Lorca, Ruego e Teoria del Duende, realizada em 1933, precisamente, que contribui para desenhar o próprio campo artístico em que a conferência toma a forma especial que lhe confere a prática artística dos modernistas. E cito: todas as artes são capazes de duende, mas onde encontra mais campo, como é natural, é na música, na dança e na poesia em voz alta, dado que estas necessitam de um corpo vivo que interprete, porque são formas que nascem e morrem a cada instante e que definem os seus contornos sobre um presente exato. O duende lorquiano é, exatamente, o específico performativo que marca a procura incessante de Almada Negreiros na sua arte de viajar entre as artes. A conferência torna-se o melhor exemplo para a definição que de si faz num texto de 1969 intitulado O Meu Teatro. Jamais seria capaz de nada em teatro senão sobre o que fosse feito por mim, não só como autor, também como ator e também como organizador do espetáculo. É esta cena em que autor, ator e encenador coincidem na mesma pessoa que constitui, é esta cena que constitui a apoteose da fórmula 1 mais 1 igual a 1. Esta fórmula já se encontra no poema gráfico de 1919, Histoire du Portugal par cœur. Também se encontra na peça de teatro Deseja-se Mulher. Também é a fórmula de que fala a Conferência de Direção Única de 1932. Muito mais tarde, numa conferência comemorativa de Orfeu, que Almada realiza em Coimbra, em 1965, intitulada Arte a Dianteira, está ainda, pendurado na parede por cima do orador, um pano negro com a mesma fórmula pintada em enormes números brancos. 1 mais 1 igual a 1, finalmente, revela-se a própria fórmula da arte que está em todas as artes. É o levantamento do tabu lógico da não contradição. Num apontamento em que se define como autodidata, escreve sobre si mesmo. As suas produções literárias, este é um texto inédito, é um apontamento, portanto, num caderno. As suas produções, literária, plástica e estudos sobre teoria da arte, tão extensas umas como as outras, formam uma obra única. Citei. E esta afirmação representa, além de um princípio poético geral, um desejo de completude. Alguma coisa que seria como a invenção de uma arte orgânica composta de fragmentos, uma arte cujas formas distintas fossem a escrita de uma presença única. Nele está implicado o pensamento de uma performance que assenta na ideia de que, e cito também um outro apontamento num caderno, o homem, o lugar e a época são as três unidades sem as quais não é possível o poeta. Portanto, o poeta depende do homem físico, de um lugar e de um tempo concretos. E o sentido depende desse gesto situado de proferição. Há alguém, como Almada Negreiros, que tem a fórmula 1 mais 1 igual a 1 como lema, interessou imediatamente o futurismo no seu aspecto teatral, configurando-o enquanto arte performativa e traduzindo
e produzindo obras como o K4, o quadrado azul, que integram no sentido a imagem gráfica das palavras. Tal como a geometria e a sua paixão construtivista hão de ganhar na sua mão e na sua história de artista uma espécie de dimensão coreográfica. As formas geométricas e os números que aparecem formam uma espécie de coreografia. Citando Roland Barthes, no final de um livro de 73 chamado Le Plaisir du Texte, ele fala de uma coisa que me parece propositada, que é a ideia de uma escrita em voz alta. Tratar-se-ia de uma prática literária ou de uma produção escrita que reativaria uma parte esquecida e censurada da retórica clássica, a actio, em que se codifica a representação teatral do orador enquanto ator. Essa escrita em voz alta seria mais fonética, rítmica e musical que semântica e simbólica. A sua dimensão seria não cultural e hermenêutica, mas física e energética, sensorial. É claro que a razão pela qual Roland Barthes coloca esse modo de produção escrita em voz alta no campo das hipóteses tem a ver com o paradoxo que o constitui. É de tal maneira paradoxal que o sentido parece neutralizar-se. E, no entanto, é desse paradoxo que se faz a escrita de Almada Negreiros. Nele, tal como na proposta bartesiana, que reatualiza a antiga tradição retórica, há a necessidade de convencimento, a vontade de transmissão pelo exemplo, a afirmação gnoseológica da presença do corpo. De resto, essa sua qualidade tem consequências textuais. Assim, por exemplo, a conferência Arte e Artistas tem espaços, na sua forma escrita, que parecem recortar a argumentação. Mas, de facto, repara-se que esses espaços constituem apenas pausas, têm uma pertinência que é performativa. E a mesma argumentação que nos tem parecido ensaística e dirigida ao nosso raciocínio, verifica-se, afinal, ser uma fala dirigida a um espectador, a alguém que está a ver e a ouvir. Uma outra conferência, Direção Única, de 1932, é especialmente densa desses efeitos de eloquência que ligam esse género à técnica oratória. Os casos mais especiais serão os das conferências dos anos 20, A Invenção do Dia Claro e Pierrot e Arlequim, que pedem ambas uma interpretação em voz alta que lhe confira a densidade física de uma revelação. São dois exemplos bons de uma escrita em voz alta. Mais tarde, num poema intitulado Momento de Poesia, publicado em 1942, é apresentado um conflito entre duas poéticas que se resolve, sem ser perentório, a favor de uma poética da atuação. A primeira poética é a de um artista que trabalha sozinho. Esse poema, Momento de Poesia, começa com o verso: se escrevo, ou leio, ou desenho, ou pinto. Ora, o resultado desse trabalho é uma fadiga. E essa fadiga confunde-se com a satisfação. Mas há uma segunda possibilidade poética. E leio a segunda parte do poema. Em troca, se vou por aí, sou tão inteligente a ver tudo o que não é comigo, compreendo tão bem o que não me diz respeito, sinto-me tão chefe do que está fora de mim, dou conselhos tão bíblicos aos aflitos de uma aflição que não é minha, que sinceramente não sei qual é melhor, se estar sozinho em casa a dar à manivela da vida, se ir por aí e ser rei de tudo o que não é meu. Esta segunda possibilidade implica sair de casa e não serve para produzir nenhum objeto artístico. No entanto, é a arte de estar em acordo com tudo o que está em torno de si e de estar em ação de comunicação perfeita com os que vivem no terreno comum. O momento de poesia é deslocado de um gesto silencioso de produção para um outro gesto, em que a concentração e a intensidade substituem com vantagem na ação gratuita, talvez toda a história da arte.
Passo agora à questão da continuidade entre arte e ciência, entre o escritor e o geómetra, entre o pintor, o escritor, o geómetra, o ator e por aí fora. Almada Negreiros mostra uma capacidade única de cruzar a espontaneidade com a investigação racional. Esse entendimento assenta numa reconsideração do original como aquilo que tem a ver com a origem e não com a simples novidade. Assim, citando Salomão, escreve: toda a novidade não é senão esquecimento. E citando Delacroix, acrescenta: o novo existe e é tudo o que há de mais antigo. Estas duas citações são por ele repetidas em diferentes ocasiões. O teleon, ou a relação 9-10, é o número perfeito que Almada Negreiros persegue na pintura como modo de criação plástica e como exercício de conhecimento. Ora, esta relação 9-10, que define como a linguagem do quadrado, é aquilo a que também chama uma cinematografia geométrica, que é uma noção das proporções plásticas que vem da mais antiga tradição dos egípcios, dos gregos e dos renascentistas. Na verdade, há dois Almadas Negreiros, que parecem caracterizadamente diferentes. Primeiro o do futurismo, depois o da paixão pela geometria. No entanto, talvez esses dois diferentes percursos sejam apenas variações do mesmo percurso, talvez sejam duas variedades da vanguarda sua contemporânea. A primeira variedade é a herdeira dos poetas malditos, dos dandies, dos satanistas, dos clowns da linhagem decadentista que explodem nas vanguardas. A segunda variedade, em que parece continuar a linhagem pós-simbolista que vai de Valéry a Apollinaire, privilegia o espírito novo da ciência e a figura do pintor geómetra como modelo. Claro que não é assim que Almada Negreiros o entende. Para ele, a história da vanguarda acabou em 1920 e o que se fica a passar depois é o recomeço do começo, o reencontro do arcaico. Diz ele numa entrevista a 16 de junho de 1960 que todo o conhecimento é posterior à geometria e esta fica sendo a forma imutável onde se molda toda a espécie de linguagem do conhecimento, o denominador comum de todos os modos do conhecimento. Logo, o seu trabalho será o de regressar ao conhecimento original da geometria. Num caderno com poemas, mais um dos cadernos do espólio que tenho estado a fazer referência, num caderno em que, aliás, nem todos os poemas são poemas, embora haja vários poemas que são, de facto, à boa velha maneira dos poemas, mas surgem fragmentos que se escrevem numa página sem ligação com outros e são de tal maneira fragmentários, de resto, que não puderam ser incluídos no volume dos poemas que nós preparámos, a Mariana Pintos Santos, o Luís Manuel Gaspar e eu. Mas, de facto, apesar dessa qualidade fragmentária, têm uma pertinência que se os relacionarmos com a questão da geometria, pode ganhar algum sentido. Por exemplo, um deles. O acaso é todo o trilho do poeta. E um outro. O poeta não vira as costas ao acaso. O que está aqui, nestes dois fragmentos, tem uma relação imediata com uma vertente surrealizante, aparentemente. Não é apenas uma reivindicação mas não é apenas uma reivindicação do acaso como propiciador de encontros surpreendentes, mas vai mais longe. Parece apontar para uma inclusão do acaso no processo de escrita e no pensamento estético, no seguimento, por exemplo, de Mallarmé e do seu lance de dados. Este pensamento do acaso, de que Mallarmé é referência, tem a ver com a inclusão da realidade, com o que diríamos ser a prova de realidade. Então a arte não se afasta do acaso, porque quer inventar uma representação que seja clara, quer dizer, que tenha a ver com a mesma realidade com que a ciência se debate.
Não se trata de uma explosão de energia no espaço público, mas de uma cuidada observação do laboratório. É assim que o poeta não vira as costas ao acaso. É de um desejo de ciência que se faz a sua arte e a sua poesia, num sentido que é antes do mais moral, a tal ponto que há de reconhecer-se a sua marca em obras tão aparentemente distantes da sua, como a de Mário Cesarini, nessa sua vontade de proclamação de uma energia revolucionária que não se resolve nas regras de qualquer revolução concreta. Mas agora deve acrescentar-se outro aspecto. É que tudo se passa como se a ciência fosse resultado de uma operação mágica. Ou, no mínimo, como se o conhecimento tivesse um ritual e como se o próprio ritual constituísse uma forma de conhecimento. Em suma, Almada Negreiros procura uma ciência que não deixe de ser individual e particular. Uma ciência que passe pelo corpo e que, em última análise, resida tanto nas palavras como na pura e simples ação. O teatro, nesta concepção radical, não é apenas uma forma de comunicação ou de construção artística, mas faz parte das técnicas mesmas do conhecimento do mundo. A presença física do ator é tão significativa como aquilo que ele diz, e as suas palavras são apenas um elemento dessa presença. Roland Barthes, mais uma vez, conta um episódio passado num comboio em que ele, de repente, está no vagão-restaurante e repara no apetite deliciado com que um grupo de operários está a almoçar. A convicção deles, a sua concentração no prazer de comer era tal que Roland Barthes escreve que toda a relação entre os que participavam naquela refeição e o próprio gesto de comer se tinha tornado diferente, tinha sofrido uma metamorfose. E depois tira uma conclusão. O teatro está no cruzamento de todas as artes. O espetáculo é a categoria universal de compreensão do mundo. Num poema tardio, ainda inédito, desenvolve-se, num estilo provocatório e contido, a relação entre os temas do gênio pessoal e da geometria, começando por afirmar, em evocação vagamente romântica, a substância luminosa de que todo o humano é feito. E estes versos são absolutamente almadianos, não é? Reconhecíveis em qualquer lado. E cito: nascemos geniais, não pomos nisto prego nem estopa, falta gastarmos o gênio para o que foi feito o gênio e ficar limpo o que nascemos. Este drama da recuperação da limpidez original recupera a temática geral da ingenuidade que se sabe atravessar todo o Almada Negreiros, mas há aqui um repentino salto lógico para outra forma de consciência de si. E essa consciência é a geometria. Este é já um poema tardio, portanto. Uma forma de conhecimento que introduz um recomeço do mundo, um renascimento. E cito o final desse poema. Lá onde a geometria diz acabei, começa a coisa. A única coisa que a luz merece ao que nasceu. Assim, a ciência da geometria é o trampolim para uma nova forma de vida, mas não substitui, nem cumpre, nem resolve a vida. Limita-se a desaparecer, para dar lugar, pelo seu desaparecimento, à única coisa que a luz merece. Ela é a última ciência, a que se segue a poesia como a primeira fonte.